E aí, galerinha, professor Wilton Almeida, curso Metatextual, estamos de volta na nossa série de vídeos a respeito das dificuldades para alcançar nota 1000 no Enem. E dentre as dificuldades dos alunos, uma das mais preocupantes é a competência 1. Meus amores, a competência 1, que é o domínio de gramática. Dominar a gramática não é fácil, não é simples. Existem muitas regras, existem muitas circunstâncias que levam a gente a ter um vacilo, pisar na bola, errar uma separação silábica, errar uma ortografia, enfim. Existem várias circunstâncias que podem levar a cometer o erro, mas dominar, ter o domínio, quer dizer que a gente não comete isso com frequência. Tá? Então aí a gente tem que ter o domínio e isso não é fácil. Então o primeiro assunto dessa nossa série sobre a competência 1 vai ser a acentuação gráfica. Parece ser simples, mas tem muita gente que não gosta, simplesmente não gosta de acentuar. Tem outras pessoas que não acentuam por medo, então eu prefiro não acentuar porque se eu acentuar errado, vai errar do mesmo jeito, vai perder ponto do mesmo jeito. Então o que é que vocês precisam ter? A consciência de quando acentuar ou não acentuar. Isso é fundamental. E os macetes que eu vou dar para vocês aqui vão ajudar muito a vocês não cometerem mais esses equívocos. Então, a acentuação gráfica, nós temos a representação gráfica da sílaba tônica, tá? Nós vamos ter o acento agudo, o acento circunflexo, tá? O tio ele vai entrar ali como uma representação gráfica mais de uma oralidade. Então, nós temos a sílaba tônica. Então, nós temos aqui, por exemplo, a palavra meta. Tá? A palavra meta, a sílaba mais forte é a primeira sílaba. Tá? Então, última, penúltima. Então, nós temos a primeira sílaba aqui, que é a mais forte, e não vai ter acento. Eu vou explicar já por quê. Textual. Observe que a última já é a sílaba mais forte e não tem a acentuação. Mas já concorrência já vai ter acento. Prática vai ter acento e a gente precisa entender quais são as regras que permitem isso, que levam a gente dominar exatamente essa acentuação gráfica. Tá? Então, o que é o acento prosódico? É a sílaba tônica mais forte de uma palavra que não necessariamente precisa ser acentuada. E o que é o acento gráfico? É aquela que se caracteriza por marcar a sílaba a partir de um acento. Então, regras gerais. O novo acordo, ele nos ajudou bastante nesse assunto, porque antes havia muitas exceções. Agora nós temos um acordo que o pessoal está muito fácil acentuar, muito fácil. Regra geral que não mudou. Todas as proparoxítonas são acentuadas, todas, tá? Então nós temos, por exemplo, trágico, se a gente separar, vai ser sempre a antepenúltima. Então, última, penúltima, antepenúltima. Patético, última, penúltima, antepenúltima. Árvore, mesma coisa. Então, não tem desculpa. Se você percebeu que a sílaba tônica mais forte é a antepenúltima, obrigatoriamente você vai ter que colocar esse acento gráfico. Temos aqui a regra das paroxítonas, que a sílaba tônica é a penúltima. Os paroxítonas vai até cansar. Até de a gente ler vai cansar. Terminado em L, em N, em R, em PS, em X, em US, em I, em IS, em ON, ONS, ONS, ditongoral. Meus amores, não há necessidade de vocês decorarem isso aqui. Não há. Porque a gente já tem a regra das proparoxítonas, que todas são acentuadas. E eu vou mostrar para vocês a regra das oxítonas. Quem manda na parada são as oxítonas, tá? Que é a última sílaba tônica. Olha só, se eu tenho oxítonas terminadas em A, seguido ou não de S, então só faz, só faz. Em E, seguido ou não de S, jacaré, vocês. Em O, seguido ou não de S, paletó, avós. Em ou ens, ninguém, armazéns. Ditongo aberto. O que é ditongo aberto? É o encontro de uma vogal e uma semivogal com esse som estridente. Oi, el, tá? Então, ei. Então, neste caso, nós vamos ter esse ditongo aberto. Se for a última sílaba, esse ditongo aberto vai ser acentuado, nós vamos ter aí uma oxítona. Tranquilo? Simples assim.
E aí, mas eu não entendi em relação às paroxítonas. E aí, como é que faz com as paroxítonas? Simples. Se essas regras das oxítonas, se eu tiver alguma paroxítona, olha qual é o macete. Se eu tiver alguma paroxítona que vai entrar em conflito com a regra das oxítonas, essa paroxítona não pode ser acentuada. Como assim conflito? Vou pegar o exemplo do meta. Ó, meta. Sílaba tônica, me. Então é uma paroxítona terminada em A. Ou seja, se nós temos a terminação A, quem deve ser acentuado são as oxítonas. Então, neste caso, é uma paroxítona que está entrando em conflito com a regra das oxítonas, então não pode ser acentuado. Entenderam? Olha como é fácil. Eu tenho a palavra item. Se a gente separar a palavra item, a sílaba mais forte é o I. Então isso aqui é uma paroxítona. Só que uma paroxítona terminada em M vai entrar em conflito com a regra das oxítonas, então o item não vai ser acentuado. Eu tenho a palavra hífen. Hífen vai ser acentuado? Vamos verificar. É uma paroxítona terminada em EN. Tem aqui EN? Não, tem EM e ENS. Logo, hífen vai ser acentuado, porque não entra em conflito com a regra das oxítonas. Mas se porventura eu quiser colocar hífen no plural, já não pode ser acentuado, porque é uma paroxítona terminada em ENS. Então não pode ser acentuado. Entenderam como é simples? Não tem erro. Todas as outras paroxítonas que não entrarem em conflito com a regra das oxítonas, elas vão ser acentuadas. Então, se eu tiver revólver, vai ser acentuado? Por quê? Porque eu não tenho nenhuma oxítona terminada em R. Ó. Então, você não precisa necessariamente decorar que é uma paroxítona terminada em R, que é uma paroxítona terminada em bis, que é uma paroxítona terminada em X. Não precisa. É só verificar o conflito com a regra das oxítonas. Só isso, tão somente isso, tá? Eu tenho a palavra pólen, vai ser acentuado porque é NS. Mas se eu colocar pólens, já não vai ser acentuado porque entra em conflito com a regra das oxítonas. Tranquilão? Meus amores, vocês só vão errar a acentuação gráfica agora se vocês quiserem. É treinar nessa perspectiva aqui, treinar nessa pegadinha aqui. Vamos em frente. Aí, os monossílabos, eles seguem a mesma pegada das oxítonas terminadas em A, E, O. O que é o monossílabo? Então, os monossílabos, conforme a intensidade com que se proferem, podem ser tônicos ou átonos. Qual a diferença? Tônicos possuem autonomia fonética, sendo proferidos fortemente na frase onde aparecem. Acentuam-se monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Mas o que seria essa autonomia fonética? Normalmente é um substantivo, pó é um substantivo. Normalmente é um advérbio, lá, cá. Substantivo, mês. Substantivo, pé, pés. Tá? Verbo, pois. Então, são expressões que vão ter autonomia fonética. Elas vão ter significado. Já os monossílabos átonos, olha só, eles normalmente vão ser pronunciados de maneira fraca e eles normalmente não têm significados, não têm, ó. Os monossílabos átonos são palavras vazias de sentido, vindo representados por artigos, pronomes oblíquos, elementos de ligação, ou seja, são expressões que sozinhas elas não têm sentido nenhum, logo elas vão ser átonas, não vão receber acentuação nenhuma, tá? Agora, há monossílabos que podem ser tônicos ou átonos ao mesmo tempo. Olha só, você se dedica para quê? Aí nós temos a regra do quê, que no final de uma pergunta ele vai receber o acento, então ele vai ser tônico. Se ele vier para o início, o que pensas da vida? É um pronome interrogativo. Já no início ele já vai ser átono, ele já não vai ter essa acentuação, tá? Há sempre um mas. Nesse um mas, como nós temos um artigo substantivando esse mais, ele vai ser tônico. Agora, a conjunção adversativa, sozinha, ela vai ser átono. É monossílabo, tá? A gente não separa, vai ser átono.
Muitos verbos, ao se combinarem, e aí isso aqui, como a gente utiliza muito essas expressões, a colocação de pronome, a gente usa pronomes para retomar algum termo, alguma expressão no texto, tenham cuidado, muito cuidado com esta combinação aqui. Então, muitos verbos, ao se combinarem com pronomes oblíquos, produzem formas oxítonas ou monossilábicas que devem ser acentuadas por acabarem assumindo alguma das terminações contidas na regra das oxítonas, terminadas em A, E, O, beleza? Então, olha só, tem o verbo beijar, mais o pronome a. Por que vai ser beijá-la? Porque normalmente, para verbos terminados em R, S, Z, a gente retira esse fonema, acrescenta o L ao pronome, tá? O pronome pessoal oblíquo átono. Então, beijar mais a, beijar a garota, fica beijá-la. Por que vai receber o acento? Porque passou a ser uma oxítona terminada em A. Oxítona terminada em A. Fez o bolo, é um monossílabo. É um monossílabo. Mas tira o Z, eu tenho que dizer fê-lo. Passou a ser um monossílabo tônico terminado em E. Então a gente vai acentuar. Dar elas, dar as boas-vindas. Só que eu não posso falar as boas-vindas de novo. Então, dá-las, tá? Então, neste caso, a gente vai colocar o acento aqui. Fazer-o, então fazê-lo. Meus amores, é seguir o padrão das oxítonas. Simplesmente assim, sem titubear, sem vacilar, tá? Ainda nesse conjunto de acentuação, nós temos um outro elemento que são os hiatos, que é uma regra à parte. O que é hiato? O que a gente aprendeu na escola que é o hiato? Hiato é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Todo hiato é acentuado? Não, porque eu tenho encontro de vogal-vogal que não vai ser acentuado. Por exemplo, por que enjoo? Enjoo é um hiato, tá? Então, se a gente separar enjoo, não é acentuado, porque é uma paroxítona terminada em O. Neste caso, é um hiato, mas quem está determinando a regra aqui é a regra das oxítonas, porque esta paroxítona só não vai ser acentuada por conta do O, por conta da oxítona, é uma paroxítona terminada em O, tá? Então, é uma paroxítona que vai entrar em conflito com a regra das oxítonas. Olha, antes do acordo, do novo acordo, isso aqui era acentuado, então deixou de ser acentuado exatamente para facilitar esse nosso entendimento. Então vamos dar sequência aqui em relação ao hiato. Gravem isso aqui. Acentuam-se o I e U apenas, tônicos, quando formam o hiato com vogal anterior, estando eles sozinhos na sílaba ou acompanhados apenas de S. Se eles estiverem sozinhos ou acompanhados de S, eles vão ser acentuados, tá? Desde que não sejam seguidos por NH. Então, olha o exemplo. Saída. Ah, isso aqui é uma paroxítona. Não, isso aqui não é uma paroxítona, isso aqui é um hiato, tá? I e U é que vão estabelecer isso aqui. Egoísmo, saúde, então esses hiatos vão ser acentuados. Não se acentuam, portanto, hiatos como os das palavras. Juiz, por quê? Porque ele está acompanhado de Z e não de S. Raiz, acompanhado de Z. Ruim, tá? O I só vai ser acentuado se ele estiver sozinho ou com S. Cair são hiatos, tá? São oxítonos aqui, né? Juiz, raiz, ruim, todos são oxítonos, tá? Então, a última sílaba. Mas por que não é acentuado? Porque não atende à regra dos hiatos. Tranquilão? Observação. Esclarecer que existem hiatos acentuados não por serem hiatos, mas por outras razões. Então, exemplo. Poético. Por que poético é acentuado? Porque isso aqui é uma proparoxítona. Boêmio, porque é uma paroxítona terminada em ditongo fechado. Não é terminada em O, é ditongo fechado. Jaó, por que Jaó é um hiato? Mas por que é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em O.
hiato especificamente I ou U. Meus amores, não se esqueçam disto aqui. Para ser a regra do hiato tem que ser I ou U. E aí é possível que tenha alguém aí, algum Luiz que não seja acentuado. Está errado, tá? Luiz com S tem que ser acentuado, porque o hiato acompanhado do S. Mas o Luiz com Z não vai ser acentuado, exatamente por conta desta regrinha básica. Belezão? Acentuam-se com circunflexo, terceira pessoa do plural do presente do indicativo, verbos ter e vir e derivados. Isso o novo acordo não alterou, continuou do mesmo jeito, não alterou. Então, ele tem, eles têm, continua com a mesma regra. Ela vem, elas vêm. Ele retém, eles retêm. Por que que aqui foi com acento agudo? Porque isso aqui é uma palavra dissílaba. Aqui é monossílaba. Então, como é uma palavra dissílaba, nós vamos ter uma oxítona terminada em EM. Se é uma oxítona, tem que ser acentuada. A regra é clara. Eles retêm. Ele intervém, mesma regra, eles intervêm. Tranquilão? Só que o novo acordo não alterou. Acento diferencial. Gente, antes do novo acordo era um monte de acento diferencial. Facilitou demais a nossa vida. Nós temos apenas 3 acentos diferenciais. Temos o pôde e o pode. Tá? O aluno metatextual pode tirar nota 1000, tirar 1000 na redação. O aluno metatextual pode tirar 1000 na redação. Por que o acento diferencial? Se eu não coloco o acento, no texto escrito eu não sei identificar quando um é passado e quando um é presente. Tá? Então o acento diferencial é só para isso, para marcar essa temporalidade. Por, quando é verbo, e por preposição. Você deve pôr o acento nas palavras. Então isso aqui é verbo. Não vá por aí. Então, como o contexto poderia confundir, este acento diferencial, ele continuou. Existe um outro que é forma e forma, que é facultativo. Este ficou facultativo, tá? Forma, que é verbo, por exemplo, ele forma um casal, eles formam um casal muito bonito. Ela forma uma tabela periódica, ela forma um gráfico, sei lá. Forma, verbo. E o forma, que é o substantivo lá, da forma de bolo e tudo mais. Só que isso aqui é facultativo, tá? Então o novo acordo ele estabeleceu isso aqui como facultativo. Meus amores, o que a gente precisa fazer? Treinar. Treinar, 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 treinar. Se você tiver dificuldade, uma dica muito boa que eu vou dar para vocês que estão treinando redação. Se o professor de vocês sinalizou que você errou ali uma acentuação, o que é que vocês precisam fazer? Voltam à regra, voltam aqui, ou na outra redação, antes de vocês escreverem, verifiquem os textos que vocês já escreveram e que foram feitas as observações, para saber se vocês não estão errando as mesmas palavras, porque normalmente os alunos erram as mesmas palavras. Então, se você fizer esse exercício de revisar o seu texto e seguir as regras, eu tenho certeza de que a gente não vai perder ponto bobo na competência 1, pelo menos em relação à acentuação gráfica. Beleza? Encontro vocês na próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau.